Os últimos dias. Estamos vivendo o fim? Mortes, guerras, catástrofes, crises econômicas, fomes e misérias. Mas existe uma pergunta que atravessa gerações. Será que estamos realmente vivendo os últimos dias? Será que tudo que estamos testemunhando diante dos nossos olhos são apenas acontecimentos da história? Ou seriam sinais de algo muito maior? Há mais de 2000 anos, Jesus falou sobre acontecimentos que marcariam o período que antecederia sua segunda vinda. Em Mateus 24, ele falou sobre guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos e o aumento da maldade. E o profeta Daniel escreveu: muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Hoje o mundo parece estar vivendo exatamente uma era de velocidade. Tudo acontece mais rápido. As notícias atravessam continentes em segundos. As pessoas viajam de um lado para outro. A tecnologia avança em uma velocidade que há poucas décadas parecia impossível. O mundo de hoje não é o mundo de ontem. E talvez uma das maiores ironias da nossa época seja esta. A humanidade criou ferramentas extraordinárias, mas parece estar perdendo o controle sobre aquilo que criou. Robôs executam tarefas que antes exigiam dezenas de pessoas. Máquinas aprendem, algoritmos tomam decisões e a inteligência artificial entrou definitivamente na vida humana. Aquilo que um dia parecia existir em apenas ficção científica, agora está diante dos nossos olhos. Mas existe uma questão ainda mais profunda. O avanço da tecnologia está tornando o ser humano mais inteligente ou mais dependente? Hoje, tarefas que exigem criatividade, raciocínio e esforço intelectual podem ser entregues em uma máquina em poucos segundos. E pouco a pouco, existe um risco de uma geração deixar de exercitar aquilo que recebeu de mais extraordinário: a capacidade de pensar. Mas talvez a maior transformação não esteja acontecendo nas máquinas. Talvez esteja acontecendo dentro do próprio ser humano. Porque, por incrível que pareça, o mundo mudou. Estamos testemunhando uma sociedade cada vez mais fria. Uma sociedade em que a violência se tornou notícias cotidianas. Onde vidas podem ser reduzidas a números. Onde o sofrimento do outro muitas vezes não provoca indignação. E Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é difícil olhar para o mundo e perceber sinais desta frieza. Violência, exploração, corrupção, pessoas sem afeição, pessoas dispostas a destruir umas das outras por dinheiro, poder ou influência. Até dentro da própria religião encontramos contradições. Homens que dizem apresentar Cristo, mas transformam o Evangelho em competição. Pastores disputando quem tem a maior igreja, quem tem mais membros, quem tem mais influência, quem tem mais dinheiro. Como se o reino de Deus fosse uma competição humana. Enquanto isso, milhões continuam sofrendo. A prostituição e a exploração sexual continuam presentes em diferentes sociedades. Governos falham em proteger os mais vulneráveis. Pessoas morrem enquanto aqueles que poderiam agir permanecem indiferentes. E em muitos lugares, a dignidade humana parece ter sido colocada atrás dos interesses políticos e econômicos. Talvez exista algo ainda mais assustador: o dinheiro. Nunca tivemos tantos meios de mostrar aquilo que possuímos. Nunca fomos tão expostos à vida dos outros. Nunca houve tanta pressão para parecer bem-sucedido como nos dias de hoje. A sociedade ensinou o homem a buscar status, mas esqueceu de ensiná-lo a buscar o propósito. Ensinou o homem a construir impérios, mas não ensinou como salvar a própria alma. Ensinou a conquistar o mundo, mas não a conhecer o Criador.
E talvez seja justamente aqui que esteja o maior perigo, porque o problema não é simplesmente o avanço da tecnologia, não é simplesmente o dinheiro, não são apenas as guerras, não são apenas as crises. O problema é o coração humano. O homem recebeu tanto e acabou esquecendo de quem lhe deu tudo. Criou ídolos, criou sistemas, criou máquinas, e no meio de todas estas criações, esqueceu o Criador. A Bíblia descreve uma geração semelhante, os dias de Noé. Uma época em que a maldade havia se multiplicado sobre a terra. Uma sociedade que continuava vivendo normalmente, comendo, bebendo, casando, fazendo negócios, construindo e planejando o futuro, sem perceber que o juízo estava se aproximando. Jesus disse que seria exatamente assim na sua segunda vinda. Talvez a pergunta não seja: estamos realmente nos últimos dias? Talvez a pergunta mais importante seja: se estivermos, estamos preparados? Jesus não nos chamou para descobrir a data, Ele nos chamou para vigiar. O mundo pode continuar acelerando, a tecnologia pode continuar avançando, governos podem mudar, economias podem entrar em crises, guerras podem surgir, impérios podem cair, mas uma coisa permanece: a palavra de Deus e a promessa de Cristo. Ele vai voltar. Então, antes de olhar para o mundo e perguntar quando será, olhe para dentro de si e pergunte: se Cristo voltasse hoje, eu estaria preparado? Porque talvez o maior sinal dos últimos dias não esteja acontecendo ao nosso redor. Talvez esteja acontecendo dentro de nós. Jesus está voltando. E a pergunta é: você está preparado?